Infelizmente, hoje nós somos como monges no deserto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, salve Maria. Salve Maria. Hoje nós estamos aqui para fazer uma reflexão com vocês sobre a vida ascética. A vida ascética em tempos atuais, em que nós estamos passando por uma pandemia. E se você não assistiu o vídeo anterior em que nós falamos sobre a diferença entre a vida ascética e a vida mística, confira, está aqui nos cards para compreender melhor também este vídeo. Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre brevemente do que é a mística e a ascética. Nesse vídeo nós trataremos de como a mística e a ascética atuam na nossa vida hoje. Porque nós vemos hoje um momento de pandemia, onde sem Eucaristia e sem confissões, os fiéis ficam meio que perdidos no mar, revoltados, sem barco. É claro que nem todos ainda estão passando por isso, algumas igrejas já foram abertas, mas nós também enfrentamos a realidade de que muitas vezes nós entramos em uma igreja e nós vemos tantos absurdos e nós nem podemos comungar. Então, muitos ainda estão sem confissão mesmo, tendo missas sendo celebradas em sua paróquia. Então, está tendo muito caos em todas essas questões e acaba que nós, fiéis, ficamos um pouco perdidos. Então, mas por quê? Porque a essência dos sacramentos é a Eucaristia e a confissão. Não que os outros sacramentos são menores ou de menor importância. É que os outros sacramentos nós recebemos uma vez na vida, né? Ou não recebemos, né? Porque se uma pessoa recebe matrimônio, não recebe a ordem, enfim. Mas o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia nós recebemos com frequência. Devemos recebê-los com frequência. E por quê? Porque a confissão é o passo inicial da ascética. Estranho, não é verdade? Mas vamos raciocinar. A ascética é uma certa purificação. E qual a maior purificação senão a humilhação perante o tribunal de Deus, que é a confissão? Então, na confissão, nós começamos a nossa purificação. Porque ali também, com a absolvição que nós recebemos, nós somos purificados dos nossos pecados. E então, podemos, com mais propriedade, começar esta via purgativa. Porque como nós vamos nos purificar se ainda nós temos pecados que nós, pela nossa própria capacidade, não podemos retirar? Então, nós precisamos deste sacramento. Então, o primeiro ato é a virtude da humildade, como nós falamos sobre a virtude da humildade, está aqui no card, necessária para que você se confesse. É necessário esse ato de humildade para a confissão, como tu já tinha mencionado. E a Santa Comunhão? O que ela é? Ela é o passo inicial para a vida mística. Por quê? Porque a comunhão é como uma mística distribuída. Então nós temos a possibilidade de ter uma vida mística, assim como um grande mestre espiritual tinha no passado, com a Eucaristia. Mas por que um santo, quando recebe a Eucaristia, aumenta a sua vida espiritual, a graça e a sua vida mística, e nós temos em 10 minutos a vida mística e depois acaba? Por que isso acontece? Por causa da constância. O que é a constância? A constância não é o nome de uma mulher. Nossa! Ele adora fazer essas piadinhas, gente. Você não conhecia esse lado dele? Agora você conhecendo. Ai, que vergonha. A constância é o necessário para o santo. Para que ele mantenha suas virtudes, não por força própria, mas por graça. E quando nós não temos essa constância, nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, o ápice da mística, nós conseguimos contato real com Jesus, real de fato, a gente está no ápice da via iluminativa, está unido a Deus perfeitamente, e de repente nós olhamos pro lado, vimos uma mosca e puf, parece que tudo acabou. Entendeu? Isso quer dizer, olha a diferença. A ação de graças é um dos resultados disso, da união. A união com Deus faz com que você queira cada vez mais união eucarística, né? Cada vez mais união com o próprio Deus. Então o santo aumenta a sua graça ao receber a Eucaristia. E também porque ele passou muito bem pela via purgativa, ou seja,
a sua vontade já está ordenada. Então, ele viu a mosca, ele nem Tanto viu, né? faz, Porque ele nem estava viu. lá naquela mística toda, enfim. Então, o santo, ele já passou por essa via purgativa de modo apropriado. Ele já está na via iluminativa. E por estar nesta via já, quando ele recebe a Sagrada Eucaristia, aquilo é muito frutuoso, né, para o santo. Exatamente, então potencializa. O Padre Paulo Ricardo fala que é como se ele tivesse uma internet de banda larga. É porque a nossa união, ela aumenta, mas o tempo dela, o aproveitamento que nós temos, nós pobres pecadores infelizes e etc., não é aproveitável, não é eficiente. O santo não lhe potencializa e é extremamente eficiente. É claro que esses efeitos, né, da Sagrada Comunhão, eles se refletem na nossa vida, nós mesmos pecadores. Sim, ainda ela é independente de nós. Ainda lá no começo da via purgativa, né? É claro, esses efeitos nós vemos durante a semana, nós vemos, só que não é a mesma coisa. Isso passa muito rápido, né, em comparação à vida de um santo. Todo mundo vê isso. Lá na Santa Missa você recebe a comunhão, faz ação de graças, está se sentindo presencialmente tocando em ti, no seu espírito, na sua alma, está tocando e de repente você sai lá fora. Ou às vezes não, às vezes aquele mesmo dia você ainda tá todo naquela vontade forte, firme, decidida a mudar. Ou então quando você sai a confissão, né, também acontece Tem um isso. efeito Você parecido. nunca mais vou pecar. Eu prometi a Deus, nunca mais vou pecar. Depois o que acontece? Sem Um constância. dia depois, é novamente Madalena aos pés de Jesus, perdoa-me. Verdade. Por quê? Porque é falta de constância. E qual Esqueci o que eu ia falar, maluco. Ah, tá, lembrei. Esqueci de novo. Meu, sanguíneo, ele esquece 2 vezes em menos de 3 segundos. Por que não devemos comungar em pecado? São Paulo deixa escrito que não devemos nos aproximar do corpo e sangue de Jesus em pecado. Mas o que isso significa? Porque quando você recebe Jesus em estado de graça, você está zerado. Não significa que você tem saldo positivo, você está zerado. Certo? Você pode aumentar a partir disso. Então, o que acontece? Quando você recebe em pecado, você não está aproveitando e acontece um sacrilégio. Quando você comunga em pecado, você comete um sacrilégio, porque o corpo de Jesus não se une a nada. Ele a física dele, né, a química do pão ali, em forma de pão, mas na verdade é a substância de Jesus, ali o corpo, ele não é aproveitável. Ele é um sacrilégio, acontece um sacrilégio. Então por isso que nós não podemos e não devemos comungar em estado de pecado mortal. Jamais. Nunca. Então às vezes a gente tem um ímpeto assim de humano, não, vou comungar porque todo mundo está comungando, então vou comungar também, né? Não façam isso. Não cedam uma pressão. É preferível que tu não comungues. Tá? Então, você só deve comungar em estado de graça. Isso é um erro generalizado que todo mundo tem, comungar de qualquer jeito, não se confessa. Se as missas voltaram, mas a confissão não, espere então. Espere. Se confesse primeiro. Primeiro é este sacramento, depois é o sacramento da Sagrada Eucaristia. Porque a via purgativa, ela é anterior à via iluminativa. É claro que pode lá ter uma pessoa ter uma revelação divina, né? Mas assim, essas revelações que aparecem em muitos santos, etc., se chama... O nome dessas revelações, coloca aqui, se chama graça dada ou gratis datae. Significa que é uma graça que não depende de virtude, não depende de estado de graça. Inclusive, essa graça, alguém em pecado mortal pode receber, porque não depende da pessoa. Então, certos dons e etc., essas pessoas recebem, mas são casos raros na história da igreja. São fenômenos que acontecem algumas vezes e que não é o geral das virtudes. Quer dizer, elas só servem para fazer frutos. Ou seja, elas dão frutos e edificar o próximo. Por exemplo, quando aconteceu em Pentecostes. Naquele momento aconteceu uma vez só e nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque aquele evento é único. Ali foram infusas graças dadas para os apóstolos que não vão acontecer de novo. Já entenderam, né? Polêmica aí, alguns já entenderam. Mas o que eu quero dizer é que algumas graças são dadas através das virtudes. Algumas não, né? Graças são dadas através das virtudes. E para adquirir virtude, você precisa se desvincular da concupiscência. Então há um caminho assim, meio que de mão dupla. Você precisa se desapegar para ir para as virtudes, e as virtudes para
você entender que precisa desapegar de cada vez mais e voltar para as virtudes. Então, não é apenas capinar o terreno e tirar as ervas daninhas. É adubar e plantar para que senão vai nascer de novo, cara. E tu tem que cuidar ainda com as que vão nascer ao redor. Tá, mas alguém pode estar se perguntando, ok, mas e agora? Nós estamos lá com monges no deserto, sem Eucaristia, sem confissão, e como nós fazemos então? Como nós vamos fazer para viver esta via purgativa, esta via iluminativa? Se nós não temos isso, nós devemos olhar para os monges do deserto, os eremitas. O que eles faziam? Então, toda a sua vontade, toda a vontade do monge era voltada para a vontade de Deus. Tudo, inclusive fome, inclusive roupas, inclusive lugar para dormir, ou seja, tudo era dado a Deus. Toda a sua vontade era inclinada à vontade de Deus. Ele tinha suas mortificações e nós devemos, nesse momento, principalmente de crise, fazer essas mortificações, essas penitências, que são passos dessa via purgativa. É claro que ela tem uma validade maior com a confissão e estado de graça, mas não significa que você não possa se preparar para uma confissão depois. Através desses métodos. Então, claro, não precisamos pegar um cilício ou um chicote, mas nós podemos fazer pequenas doações. Pequenas renúncias, pequenos sacrifícios da nossa vida. Renunciando aos nossos prazeres e à nossa vontade. São coisas muito simples. Pensa em alguém que manda em você e você não gosta de fazer. É ali que você precisa obedecer. E é extremamente difícil. Porque a sua vontade, ela é rebelde. Ela não quer fazer aquilo. Veja que o vídeo que a gente fez é sobre a prostituição da vontade. Prostituição da vontade, que está aqui no card. Porque isso é extremamente difícil. E é ali, exatamente ali, em que os monges eremitas e cenobitas, eles aproveitavam, porque eles estavam muito longe da comunhão e muito longe da confissão. Às vezes eles viviam em lugares muito extremos, mas eles estavam ali, se purificando, certo? Não estou dizendo, pessoal, que não é para ter, porque vai ter gente que não vai entender, né? Que não é para ter comunhão e que não é para ter confissão, mas esse momento nós temos que colocar uma situação de eremitismo meio que forçado, ou cenobitismo forçado. Por quê? Porque a gente não quer estar nessa situação, mas nós fomos colocados nela de forma obrigatória. Então nós devemos meio que aceitar o que está acontecendo. Entendeu? E é difícil isso. É difícil porque aparentemente não parece ser vontade de Deus que isso esteja acontecendo. Como assim, né? Deus quer que nós fiquemos sem isso, sem os sacramentos? Então parece que nessas situações é ainda mais difícil submeter. Mas, se está acontecendo, Deus está permitindo, por algum motivo que nós não devemos saber. Simplesmente devemos nos submeter e aceitar a sua ação da vontade. Então, nesse momento em que é mais difícil, saiba que a vontade de Deus, ela está sendo feita. E nós temos que rezar para que aquilo que é melhor seja feito, né, também. Não devemos ficar de braços cruzados e, ok, tudo está acontecendo, é a vontade de Deus, então não vou fazer estou tranquila. Não. Nós sabemos que nós precisamos dos sacramentos. Então vamos rezar, vamos fazer penitências para que as missas possam voltar, né, neste caso, do tempo em que vivemos atualmente. Então meio que a gente vive forçado essa forma de vida sem os sacramentos agora. E agora nós precisamos saber como lidar com isso, que é o que nós falamos agora. Então eu espero que, né, vocês tenham entendido em relação a isso. E se preparem agora para que quando voltar, você primeiro confesse, para depois comungar. Não saia desse momento agora e vá comungar direto, mesmo em pecado. Tenha prudência. Tenha prudência. Vá e se confesse. Você sabe que você está errado. Vá e se confesse. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tá? Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também de nos ajudar se você puder. Isso, nós temos um link no Apoia-se aqui embaixo, que toda doação que vocês nos mandam é importante. Até o próximo vídeo. Salve Maria!